Greve no Banco Central, não sei se vocês sabem, mas hoje os funcionários do Banco Central resolveram retomar aquela greve do mês passado, estão lembrados? Muito bem-vindos ao canal Milhão. Hoje o assunto é esse, um assunto que está impactando bastante muita gente, não é? Porque vem do Banco Central muitas informações para o mercado financeiro, o mercado dos investimentos. Pedimos que vocês se inscrevam no canal Milhão, ativem o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui e quando tem essas bombas aqui, tipo essa greve, a gente faz questão de rapidamente compartilhar com vocês. No que prejudica quem investe a questão das greves do Banco Central, hein? Na verdade, prejudica não somente quem investe, né? Mas todos os brasileiros, porque o Banco Central fornece muitos serviços, né? Mas do lado dos investimentos, por exemplo, é o Banco Central que divulga semanalmente o Boletim Focus, né, que é aquele boletim do estudo frente às instituições financeiras, né, dados econômicos do país, e também emite outros tipos de relatórios estatísticos, como, por exemplo, dados de poupança, dados de juros no mercado, né, os juros da ponta mesmo, aquele sentido pelas pessoas, né, pelos cidadãos brasileiros, e também fluxo cambial muito importante, principalmente para investimentos da Bolsa de Valores. Então, nesse sentido, a greve do Banco Central prejudica bastante os amigos que investem em Bolsa de Valores. Então, os servidores do Banco Central retomaram nesta terça-feira, dia 3 de maio, por tempo indeterminado, a greve por reajustes salariais e mudanças na carreira. A nova paralisação foi aprovada em Assembleia Deliberativa do Sinal. Sabe o que é o Sinal? É o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e já havia sido anunciada na última sexta-feira, dia 29 de abril. O sindicato Sinal considera insuficiente a proposta do governo de dar um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo federal a partir de julho. Os salários do Banco Central, dos analistas do Banco Central, variam entre R$ 19.197 até R$ 27.369. As razões principais foram o descumprimento por parte do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, da promessa de conseguir uma reunião entre o sindicato e o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil. A não apresentação de uma proposta alternativa aos 5% de reajuste e a não apresentação de uma proposta sobre a parte não salarial das demandas, afirmou na semana passada o Fábio Fayad, que é o dirigente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central do Sinal. Os servidores do Banco Central aprovaram a primeira etapa de greve em 1º de abril, imagino que vocês estejam lembrados. Na ocasião nós subimos vídeos a respeito e antes disso já vinham promovendo paralisações, o que afetou a divulgação de estatísticas e indicadores e atrasou também a implementação de projetos do banco. O movimento foi suspenso no mês passado, no dia 19 de abril, mas na ocasião os servidores haviam alertado que cruzariam os braços novamente caso não houvesse avanço nas negociações. Então esses funcionários prometem e cumprem, hein? E mesmo com a greve do Banco Central suspensa, os funcionários continuaram a trabalhar em esquema de operação padrão e a fazer paralisações diárias entre 14 e 18 horas. E quais os impactos da greve do Banco Central? Bom, segundo Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, as paralisações parciais e a primeira fase da greve impediram uma série de trabalhos internos do banco, incluindo a compilação dos estudos estatísticos. E essa situação, é claro que começou a se repetir novamente a partir de hoje, sobre a divulgação de dados econômicos que vai sofrer novos atrasos. Mas o Banco Central permanece com aquela política de avisar a imprensa na retomada da publicação das estatísticas com pelo menos 24 horas de antecedência, disse na segunda-feira durante a entrevista coletiva sobre estatísticas fiscais. Nos últimos dias, a apresentação de relatórios e estatísticas atrasadas foi retomada, como o Boletim Focus, o relatório de poupança e o relatório de fluxo cambial. O Banco Central também já divulgou os relatórios de crédito que revelam os juros médios das operações de crédito e do setor externo,
que são os balanços das transações do Brasil com o exterior relativos a fevereiro, mas as estatísticas de março seguem ainda pendentes. O desenvolvimento de projetos do Banco Central, porém, continua suspenso. O início da segunda fase de consultas e saques de valores esquecidos em bancos, por exemplo, que aconteceria ontem, foi adiado por tempo indeterminado. Muita gente estava nessa de ficar pesquisando a questão do dinheiro esquecido nos bancos, né? Podem esquecer pelo menos enquanto durar a vigência dessa nova greve do Banco Central, marcada, né, agendada para o dia de hoje, sendo cumprida, né? E sendo cumprida, não é? E sobre as reivindicações dos funcionários do Banco Central, hein? Eles reivindicam um reajuste salarial suficiente para repor as perdas pela inflação nos últimos anos, que, de acordo com eles próprios, chega a 27%. Eles também pedem a mudança da nomenclatura de analista para auditor e a exigência de nível superior para ingresso dos técnicos do Banco Central. Desde o início do ano, os funcionários do Banco Central, assim como de outros órgãos federais, trabalham em esquema de operação padrão em protesto, porque o orçamento de 2022 destinou 1,7 bilhão de reais ao reajuste a forças de segurança. Os servidores do INSS, por exemplo, estão em greve desde o dia 23 de março. Pensam que somente saiu na Agência Brasil, na Reuters e também no UOL? Muito pelo contrário, Carta Capital já vai até mais na raiz do problema, né? Ignorados pelo governo, servidores do Banco Central retomam greve por reajuste, uma notícia mais curta, mas muito relevante também, principalmente para você que busca algum serviço referente ao Banco Central. Após 10 dias de suspensão, os servidores do Banco Central retomam nesta terça-feira por tempo indeterminado a greve por recomposição salarial. Presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Fábio Fayyad, afirmou que os servidores decidiram retomar a greve após a recusa do governo federal em se reunir com as lideranças para negociações. Então, a categoria havia recebido promessas de negociação com o ministro da Casa Civil e ainda, segundo o presidente do Sinal, o governo sequer respondeu à proposta feita pelos servidores. E por fim, o governo ainda havia se comprometido com o reajuste salarial de 5% aos servidores. No entanto, o sindicato aponta a medida como insuficiente, uma vez que reivindica 27%. O Fayyad, que é o presidente do Sinal, que é o sindicato dos funcionários do Banco Central, afirmou que a greve deve seguir nos mesmos moldes da primeira fase, aquela fase que começou no dia 1º de abril, mas que a parada dos trabalhos não afetará o Comitê de Política Monetária, o CMN, que ocorre na semana que vem. O sistema PIX será mantido, assim como o sistema de pagamentos brasileiros, conhecido como SPB. Galera, ficamos por aqui então, uma cobertura especial, urgente, sobre a questão de retomada da greve dos funcionários do Banco Central a partir do dia de hoje, tudo parado de novo. Um abraço, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aqui todo dia tem vídeo novo, aliás, toda hora que sai notícia importante a gente posta para vocês. Até a próxima, tchau!